Sou Ricardo Jimenez, um dos editores do blog Calçadão, e esse aqui é o nosso canal no YouTube, O Calçadão Blog. Desde já eu queria agradecer a cada um dos 200 inscritos, dos mais de 200 inscritos que chegaram no canal nos últimos 30 dias, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando nossos vídeos, principalmente os vídeos do resumo da semana, que é gravado por mim e pelo Paulo Honório. E a partir do nosso canal, o Calçadão Blog, tem um link que te leva à nossa página no Facebook com mais de 12 mil seguidores e também crescendo. E então eu te convido, se você ainda não é inscrito, se você ainda não curtiu a nossa página, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, clique no link da nossa página, vá lá na página do Facebook e também siga lá. O nosso canal, o Calçadão Blog, está chegando à marca de 500 inscritos e eu peço que você nos ajude a chegar à marca de 1000 inscritos, porque aí o nosso canal muda de patamar no próprio YouTube e é divulgado para cada vez mais pessoas, para a gente poder fortalecer esse trabalho que é feito a partir da cidade de Ribeirão Preto. Dentre os assuntos que nós mais tratamos nos últimos tempos aqui no blog é a educação, porque a educação tem sido vítima de um processo de retrocesso e de precarização nos últimos tempos, principalmente nos últimos 3, 4 anos. E não só pela questão do corte, né, que alguns governos insistem em chamar de contingenciamento, mas o fato é que o dinheiro não tem chego, principalmente nas escolas federais, nos institutos federais e nas universidades federais. Nesse segundo semestre, a partir de setembro, alguns campi já não terão mais condições de manterem as portas abertas por impossibilidade de se pagar água, luz, telefone, segurança, ou seja, coisas básicas para o funcionamento da escola. Mas não só por isso, mas também de um processo de retrocesso pedagógico e um processo de retrocesso muito mais perigoso, que é o que alguns governantes estaduais e municipais têm chamado de parceria público-privada com organizações sociais, que na prática é um processo de terceirização ou de privatização do ensino público, onde o poder público repassa para uma organização social, que é uma empresa, a responsabilidade de suprir a educação como um direito social garantido no artigo 6º da Constituição. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, o governo municipal conseguiu fazer passar na Câmara de Vereadores o processo de terceirização da educação infantil, creche e pré-escola. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, que é governado pela mesma força política, o PSDB, há mais de 24 anos, neste governo Dória tem acelerado um processo que já é constante nos governos tucanos, também de terceirização do ensino público, inclusive repassando algumas unidades escolares, inclusive o próprio processo pedagógico para entidades particulares, empresas que atuam como organizações sociais, que inclusive estão fazendo, nesse exato momento, no ensino público paulista, um processo de patrulhamento dos professores dentro de sala de aula. Portanto, não só a educação tem sido precarizada, mas também a profissão docente. O objetivo desse vídeo é discutir exatamente a profissão docente, exatamente o papel e a situação do professor na atual circunstância brasileira e quais são as perspectivas, né, que deveria ter para a profissão docente para ela ser realmente valorizada. Se você pegar os números do Brasil, número de 2017 da Agência Brasil, que pega números do INEP e números do IBGE, você vai encontrar um número de 2,5 milhões de brasileiros que têm formação para trabalhar como docente. Desses, 60% estão em sala de aula, 40% não trabalham na sua profissão. Daqueles que estão em sala de aula, 85% trabalham na educação básica, ensino fundamental e ensino médio, 15% na educação superior. Dos que trabalham na educação básica, 70% é mulher, entre 30 e 39 anos. 95% dos profissionais que atuam na educação básica possuem um diploma de curso superior, 80% deles com uma complementação ou um próprio curso de licenciatura. A partir da LDB de 1996, o Brasil abriu uma possibilidade de um cenário de expansão da educação. Expansão não só da oferta de formação de professores, mas também uma democratização do acesso em todos os níveis, no ensino básico e no ensino superior, e o processo de valorização docente. Tudo isso está contido na legislação brasileira, na Constituição, na LDB de 96 e nos documentos que foram feitos a partir da LDB de 96, inclusive os planos nacionais de educação. Por que a valorização docente? Porque não há exemplo no mundo de países desenvolvidos, sejam eles mais liberais ou mais social-democratas, que não tenham feito uma revolução na educação
sem a valorização docente. E o contrário também é verdade. Países que não valorizam o docente não conseguem fazer uma revolução educacional. Por isso é importante esse destaque a respeito não só da formação, mas da valorização do docente enquanto profissional. Para se ter uma ideia, a partir da LDB de 96, de 2000 a 2017, o INEP indica que foram abertos no Brasil mais ou menos 10 mil cursos de licenciatura. 85% deles no setor privado e muitos linkados ao ProUni, que é aquele programa do governo federal, na época dos governos petistas, que abriu a possibilidade de expansão de matrículas no ensino superior. Muitos cursos de licenciatura foram abertos nesse período e, portanto, 85% dos 10 mil cursos de licenciatura que foram abertos no Brasil nos últimos 17 anos, de 2000 a 2017, foram abertos no setor privado. 40% deles funcionando à distância, ou totalmente ou parcialmente, no EAD. Portanto, a partir, mesmo que tenha tido insuficiências e o ideal não tenha sido alcançado, a partir da LDB de 96 se abre um cenário importante de democratização do acesso à educação, de abertura de ofertas de formação de professor, de valorização da profissão docente e também no âmbito acadêmico, um aumento da produtividade acadêmica na pesquisa a respeito da educação. Diplomas, pesquisas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que indicam caminhos, né, pedagógicos, didáticos, dos processos de avaliação, dos processos de inclusão dentro da educação pública, ou seja, um arcabouço que apontava para uma melhoria do setor educacional brasileiro. Mas se nós pegarmos a realidade nossa hoje, no contexto geral da educação e especificamente na questão da profissão docente, nós vamos ver que esse cenário não se concretizou. Não é? No Brasil, não houve, de fato, uma valorização docente, apesar do piso do magistério, apesar do Fundeb, apesar das tentativas de fortalecimento dos orçamentos públicos para serem voltados à valorização docente, esse cenário não se concretizou. Não é? Se nós pegarmos, por exemplo, ONGs que fazem pesquisas internacionais, como, por exemplo, a Varkey Foundation, que publicou uma pesquisa, a última pesquisa em 2017, e ela pesquisou como que 45 países faziam a valorização docente. E a questão é, qual desses países era melhor para ser um profissional docente, para trabalhar como professor? De 45 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar. Portanto, a valorização docente não aconteceu aqui no nosso país, não é? Então, nós estamos nas últimas posições dos rankings de valorização do professor. E quando nós pegamos, por exemplo, os rankings brasileiros na qualidade educacional, nós também não vamos bem. E, portanto, há uma relação direta entre o que o país faz na valorização dos seus professores e a qualidade da educação. Não há educação de qualidade sem valorização do professor. Isso é uma regra, né? E o que é valorizar? Né? E aí não só pegar aquilo que é produzido no âmbito acadêmico, mas também na experiência de cada um de nós que trabalha com educação, que sente as dificuldades de trabalhar sem uma estrutura, de trabalhar com baixos salários. Se você pegar os números, por exemplo, de adoecimento de professores no ensino público e no ensino privado é enorme. O processo de exoneração, ou seja, de fuga dos melhores talentos que entram para dar aula, fica 1, 2 anos e se sente descontente com aquilo que enxerga e acaba buscando outra profissão. Portanto, todo esse cenário que está envolto, né? O que é valorizar o professor? Primeiro, salário. Não existe valorização do professor sem valorizar salário. Se nós pegarmos os números de hoje, o professor do ensino público, ele recebe em média R$3.000 por mês, trabalhando em mais de uma escola. 40 horas em mais de uma escola. Tem professores que trabalham em 2, 3 escolas. Às vezes, essas escolas em municípios diferentes. Então, o salário hoje do professor de ensino público varia em torno de R$3.000 por 40 horas, a maioria deles trabalhando em mais de uma escola. No setor privado, a situação ainda é pior. No setor privado, a média salarial dos professores é de R$2,5 mil. E muitos que já trabalharam na iniciativa privada, nas escolas particulares, como eu trabalhei, sabem que a maioria esmagadora das escolas particulares trabalham com vínculos precários entre o professor e a instituição escolar, né? Eu trabalhei em muitas escolas sem ter registro, trabalhando, e o pagamento do meu salário com certeza saía lá em material de limpeza, e tem muitos professores
ouvindo isso agora é que sabe que isso é realidade. Então no setor público se paga R$ 3.000, no setor privado se paga R$ 2,5.000. É um salário baixo para 40 horas. Outro ponto de valorização do professor, a estrutura de trabalho. Né? Nós estamos falando aí de sala ambiente, nós estamos falando de número de alunos por sala de aula, nós estamos falando de biblioteca, de laboratório, ou seja, todo um conjunto estrutural que garante o trabalho do professor e um trabalho efetivo do professor junto ao aluno, né? Buscando a qualidade educacional. Nós sabemos que tanto no setor público quanto no setor privado, a questão da estrutura de trabalho é péssima no Brasil. Outro ponto da valorização docente, o plano de carreira. Todo mundo que entra numa carreira tem expectativa de evoluir. Evoluir não só no sentido do salário, né? Mas também no sentido da realização como profissional. Né? E do ponto de vista do plano de carreira, também é uma lástima, seja no setor público, seja no setor privado. Né? E o que seria esse plano de carreira? Valorizar o professor pela produtividade. É possível cobrar a produtividade do professor? É possível e é necessário que se cobre. Mas para cobrar a produtividade do professor é preciso dar estrutura de trabalho para ele. É preciso dar plano de carreira. Saber que se ele produzir na profissão, ele vai evoluir não só no seu salário, mas também na sua expectativa profissional. E também propiciar ao professor que ele evolua na carreira a partir da sua especialização. Que ele faça mestrado, que ele faça doutorado, que ele faça especializações e que isso retribua também na sua carreira. Se nós pegarmos o setor público e o setor privado hoje, vemos que isso também é uma lástima. Outro ponto da valorização docente, né? O preparo de aula. Então você tem um tempo para preparar a aula dentro das suas 40 horas. Então o professor vai ter um tempo que ele vai se dedicar ao preparo das suas aulas. Isso é fundamental e faz uma diferença enorme. Nós sabemos que a maioria dos professores dá 50, 60 até 70 aulas semanais em escolas diferentes, trabalhando no público e no privado, e não tem tempo nenhum nem da sua própria formação e nem do preparo de aula, que é fundamental. Outro ponto da valorização docente é a gestão democrática. É o professor se sentir participante, não é, da construção da sua própria escola, seja do projeto pedagógico, seja do setor administrativo, ou seja, o professor ter a possibilidade de um dia assumir a direção da sua escola e ser eleito pelos seus pares, né, os próprios professores, servidores, a comunidade em geral, elegendo o próprio diretor. Isso aproxima quem trabalha na escola da comunidade e faz uma diferença gigantesca também na qualidade da educação. Então a gestão democrática que é péssima. No ensino privado ela não existe e no ensino público ela, apesar de estar contida na LDB, ela não é regulamentada e quando é regulamentada não é para dar efetividade a essa participação docente. Quando o docente se sente participante da construção da sua própria escola, ele também evolui como profissional e isso se reflete na qualidade da educação. E um outro fator importante da valorização docente é a questão do setor sociopedagógico. É ter um apoio pedagógico, um apoio psicológico, um apoio social na relação entre os professores e os alunos, que é uma relação às vezes complicada e muitas vezes o professor se sente sozinho nessa relação e se sente impotente para dar conta dos enormes problemas que uma quantidade de alunos traz para a sala de aula. Problemas sociais, problemas psicológicos, né? Problemas de saúde, que o professor às vezes tem que dar conta sozinho e é cobrado por isso. Então você ter um apoio sociopedagógico na escola, isso é fundamental. Nós pegamos todos esses elementos e dissemos o seguinte: valorizar o professor é dar isso. Será que no Brasil existe algum exemplo importante de que isso aqui é colocado realmente em efetividade e dá resultado na qualidade da educação? Tem exemplo. Exemplo de escola pública em que todos esses itens são colocados, todos esses itens são implementados e o resultado é que o professor se sente valorizado, o professor não falta no seu trabalho, o professor se dedica a melhorar a questão da sua escola como um todo e esse exemplo são os institutos federais que foram criados em 2008. Um professor do Instituto Federal tem todos esses elementos à sua disposição, né? Salário, estrutura de trabalho, plano de carreira, tempo para preparo de aula, gestão democrática e um apoio do setor sociopedagógico. Isso existe no Instituto Federal. Experiência própria. Fiquei 13 anos no ensino público paulista, sem nenhum tipo de apoio, me sentindo absolutamente cobrado, sozinho muitas vezes nas relações com os alunos para resolver problema, sendo culpado muitas vezes da má qualidade da educação, e muitos professores que estão ouvindo se sentem culpados também, se sentem penalizados. Hoje, por exemplo,
quando o governo do estado de São Paulo faz a parceria com a iniciativa privada e tem lá um questionário em que o coordenador vai entrar na sala de aula do professor e vai ticar lá o questionário para saber se o professor está cumprindo a sua profissão realmente ali à risca, né? Numa coisa que vem sempre de cima para baixo, é um processo de precarização e de culpabilização do professor, que leva o professor muitas vezes ao adoecimento, que é um processo que tem acontecido no ensino público como um todo, especificamente no ensino paulista. Portanto, você dar essas condições é fazer de verdade a revolução educacional a partir da valorização da figura central, que é a figura do professor. Portanto, há exemplo no Brasil. O que nós estamos tendo ultimamente é que esse exemplo do Instituto Federal, não só exemplo de educação de qualidade, mas também de valorização do professor, que deveria ser levado para todas as escolas do país, a partir de um processo de federalização do ensino médio a princípio, mas do ensino básico como um todo, esse deveria estar sendo o processo que deveria estar sendo levado para o Brasil inteiro. Mas o contrário é o que está acontecendo. Os cortes, contingenciamentos de gastos que têm acontecido em todas as esferas, inclusive na esfera federal, têm precarizado os institutos federais, têm colocado sob risco essa política de valorização do docente, que absolutamente é de sucesso e vitoriosa. Os resultados dos institutos federais, que é o ensino médio integrado, que integra a formação profissional com formação propedêutica, tem resultados superiores às escolas particulares e tem resultados superiores às escolas militares, com uma coisa importante: 50% dos alunos que são recebidos nos institutos federais são oriundos da escola pública do ensino fundamental. E os institutos federais são localizados nos bairros das cidades onde mais se necessita da educação e do desenvolvimento social. Portanto, é um exemplo que tem sido ameaçado pelas políticas públicas. O processo de terceirização, o processo de privatização, o processo de repassar a educação, a obrigação de gerir a educação e de prover a educação do poder público para a iniciativa privada vai de encontro a isso. Vai de encontro a destruir essa valorização necessária do professor que acontece nos institutos federais e deveria acontecer no Brasil inteiro. E outra coisa, junto com isso, nessa parceria que estamos vendo no Brasil entre o neoliberalismo, que produz essa privatização e essa terceirização, com setores de extrema-direita e ultraconservadores, tem provocado, além do mais, perseguições ideológicas no trabalho do professor, restrições ao trabalho do professor, patrulhamento ao trabalho do professor, o que certamente vai contribuir para um maior desgaste e para uma maior ainda precarização do trabalho docente em sala de aula, que é onde as coisas fazem a diferença. Se você tem uma opinião, se você tem uma experiência, se você também é professor, coloca aqui embaixo, vamos debater esse assunto. Valorizar o professor é realmente valorizar a educação? Quais são as experiências que acontecem no mundo? As experiências que aconteceram no mundo de sucesso são experiências de valorização docente, são experiências onde o poder público, em países mais liberais ou mais social-democratas, cumpriram a sua obrigação de prover a educação como um direito social do seu povo. E no Brasil isso tem que ser feito também. Precisamos defender a Constituição, o artigo 6º e a educação. Deixa a sua opinião aí e vamos debater a questão da educação, que é muito importante no blog, em outros vídeos e outros artigos. Grande abraço, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.